Esta semana, João Miguel Tavares declara-se comissário, depois da passagem de Henrique Granadeiro pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES. Pedro Mexia sente-se tártaro, a olhar para a situação na Rússia, e Ricardo Araújo Pereira confessa-se polguento. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana cheia de insegurança social em torno das obrigações fiscais do Primeiro-Ministro. E antes ainda de distribuirmos as pastas ministeriais, começamos justamente por aqui, com o imperfeito Passos Coelho em 3 momentos distintos. Eu pertenço a uma raça de homens que gosta, mesmo quando não é o próprio a causa do endividamento, de honrar os compromissos do país, de pagar aquilo que deve. E depois há muitos que deviam pagar os seus impostos e não pagam. Porquê? Porque não declaram as suas atividades. Ninguém, com certeza, esperará que eu seja um cidadão perfeito. Passos Coelho, a assumir que também erra, surpreendeu Ricardo Araújo Pereira que o Primeiro-Ministro tivesse admitido assim publicamente, de uma forma tão clara, que é humano? Sim, e que não é perfeito, não é? Eu acho que é daquelas coisas que surpreende. Surpreende, deve dar muito trabalho a sustentar durante estes anos todos, e ele pensou, não aguento mais, vou dizer realmente às pessoas que não sou perfeito. Eu acredito que tenha havido Isto pessoas... é o coming out? Sim, houve gente a chegar a casa e dizer, Maria, não vais acreditar nisto. Passos Coelho acabou de dizer que não é perfeito. Não posso. O quê? E isso causou um certo sobressalto social, sem dúvida nenhuma. Sabes o que dizia a Agostina, a Agostina Bessa Luís, quando lhe perguntavam se ela tinha demasiada autoestima, ela diz que o que acontece foi que quando nasceu, ouviu o médico dizer à mãe, é perfeitinha. E ela diz, e eu acreditei. Passos Coelho, pelos vistos, já sabe que não é perfeito. Já. E vê alguma diferença, alguma nuance entre o Passos Coelho de 2012, o Passos Coelho do ano passado, e este agora que admite que não é perfeito? Nós ouvimos 3 declarações em 3 tempos diferentes. E sim, eu fiquei com a dúvida se seria a mesma pessoa. Não parece ser, até há um sketch conhecido de um humorista americano em que ele, acho eu, em que ele é um negro invisual e que é racista, não faz ideia que é negro porque é invisual. E o Passos Coelho aconteceu mesmo, ele descobre agora que não pertence àquela raça, afinal. Espera aí, afinal eu não pertenço àquela raça, andei-me a gabar de pertencer à raça. E agora, afinal, não pertence àquela raça. Neste momento temos 2 casos. Temos, por um lado, o da dívida durante 5 anos à Segurança Social. Exato. Que foi paga quando o Jornal Público começou a investigar o caso. E temos agora um outro caso dos 5 processos de execução fiscal entre 2003 e 2007 que o Primeiro-Ministro não quer responder. Que grau de gravidade que atribui a um e a outro? Vamos lá ver, eu acho que a gravidade maior não são tanto os casos de não pagamento, são as desculpas dele. Isso incomoda-me mais. Porque portanto, são as chamadas desculpas de mau pagador. E desta vez em sentido próprio. Mas lá está, se a gente começa a dizer isto, o senhor não pagou o imposto naquele ano, não pode ser titular de cargos públicos, atrasou-se a pagar esta contribuição. Só o Ramalhianos é que podia desempenhar cargos públicos, não era? Tinha que ser Primeiro-Ministro, Presidente da República, Presidente da Assembleia. Era só o Ramalhianos. Apontar o exemplo do General Ramalhianos, há mais 3 ou 4 pessoas naquelas circunstâncias. Mas já as desculpas eu acho graves, porque minam a credibilidade de Passos Coelho. Porque eu acho que não é possível dizer mas que é obrigatório pagar os impostos. Eu acho que isso é difícil para um cidadão normal.
para um deputado que votou a lei de bases da Segurança Social, acho inconcebível, inconcebível. É como um catequista dizer, eu realmente dei catequese durante 10 anos, mas não fazia ideia que cumprir os mandamentos, eu pensava que era opcional. Aquilo de não cobiçar a mulher do outro, julguei que era ao critério de cada um. E não é? Exato. Tem que ser em point, de facto. Por isso é que eu não me inscrevo nessa raça. E depois há algumas coisas que ficam explicadas depois disto, não é? Portanto, ele durante 5 anos não contribui para a Segurança Social. Depois vai para o Governo e diz, eu desconfio da sustentabilidade da Segurança Social. Pois pudera. Se há para aí calões que não contribuem... Eu acho que ele pode ser útil ao país, assim como Frank Abagnale é útil ao FBI. Aquele senhor que era burlão e falsificava cheques e agora ajuda a descobrir quem é que falsifica cheques. E ainda por cima ele tinha uma justificação bastante... Pelo menos num dos casos, o caso da Segurança Social, podia argumentar com o ladrão que rouba o ladrão, não é? Porque sabemos esta semana que a Segurança Social também não é... Também não é impoluta. Não é impoluta. É verdade. É aceitável que o Primeiro-Ministro se desculpe dizendo que não tinha consciência de que era preciso pagar? João Miguel Tavares. É uma péssima desculpa, porque ele não tem maneira de sair bem disso, não é? Se for verdade é grave, se for mentira também é grave. E é aceitável que ele diga, como disse ao Expresso, que no outro caso a questão é de foro privado e, portanto, não dá respostas sobre aquelas... A questão da execução fiscal. Eu não sei exatamente o que é que se passou, isso ainda não foi também devidamente noticiado. Há um blog que tem para lá uns documentos, mas o próprio PS veio dizer muito rapidamente que o caso da execução fiscal não tinha importância nenhuma. E o próprio PS dizer aquilo é porque não deve mesmo ter importância nenhuma. Não, eu acho que tem alguma, mas... Então, é o Bloco Central dos Interesses? Não, só o general Ramalhianos é que pode vir dizer não, realmente eu acho que isto é grave. Agora, o resto das pessoas... O general Ramalhianos sai daqui em ombros. Isto é... Já reparaste que é das pessoas mais elogiadas neste programa? O general Ramalhianos. Justamente, mas... Justiça, mas é um facto. Mas aquilo que mais me preocupa neste caso é mesmo a questão do amadorismo, tudo isto, não é? Porque não é crível que Pedro Passos Coelho de repente tivesse a fazer aquilo para andar a poupar uns milhares de euros com alguém que tem ambições políticas. Quer dizer, Miguel, não faz sentido nenhum. Não. Quer dizer, pode ter acontecido, mas se ter acontecido... Aquilo é uma grande palermice, porque estamos a falar de trocos, não é? Quer dizer, é verdade que também se existe aquela suspeita das pessoas que perdem de propósito telemóveis só para ganharem o telemóvel topo de gama a seguir, não é? Isso também já foi falado. Agora, parece-me um bocadinho... Mas eu, João Miguel, eu sinceramente acho que... Não? Eu não concordo contigo por isto, porque eu acho que Passos Coelho, naquela altura, estava convencido, e bem... que uma pessoa como ele não tinha hipótese nenhuma de chegar a Primeiro-Ministro de Portugal. Estava-se borrifando para os impostos. De vez em quando pago, outras vezes não me apetece pagar a Segurança Social. Mais um ao bolso, não lá a saber. Pode ter e depois acontecido. aquilo passam 10 anos e aquilo vem-lhe morder no rabo. Porquê? Porque por um conjunto de circunstâncias, de repente, Passos Coelho é realmente o Primeiro-Ministro de Portugal. Achas que ele não estava à espera nem nunca... Isso é a análise mais melancólica do caso que eu ouvi até agora. Porque verdadeira. Há uma coisa aqui curiosa que é... Eu, pelo menos a minha experiência é que toda a gente em Portugal, na sua relação com a autoridade... Não. Pois, exceto se calhar o general Ramalhiano. A relação das pessoas... Está bem, mas eu consigo perceber o que tu estás a dizer. Mas mesmo o general Ramalhiano está comigo. Eu acho que é. Todos nós em Portugal, na nossa relação com a autoridade, como é que se chama? Tributária. Todos somos José Capa, menos Passos Coelho, que é o contrário. Mas está bem, mas ouve lá, admite... Eu no outro dia recebi uma carta a dizer 6 cêntimos, o senhor enganou-se aqui, 6 cêntimos, e deram uma referência multibanco. E bem, eu sei, com certeza que é bem. Se eu reincido nesta prática, ao fim de 20 anos tenho mais de €1 no bolso. Claro, Alves dos Reis... É verdade. Desculpa. Mas eu fui... A energia que se gastou e papeladas para eu pagar aqueles 6 cêntimos foram... Não foi pela internet? Não, fui ao banco, fui ao multibanco, eles deram-me uma referência para eu ir lá, 0, para fazer pode fazer em casa. Não, mas ouve lá, deixa-me só voltar à questão do amadorismo, que neste caso é importante. Ainda que a tua tese seja boa e tu digas,
em 2002, o homem não estava nunca a pensar que viria a ser primeiro-ministro, certo. Mas não é mas ainda achava que a Tecnoforma mas de repente, ia dar resultados. Eu acho que houve outras pessoas que não pensavam que iam chegar a não é o primeiro caso em que Passos aparece envolvido, em que se diz, e não é falso que se diga isso, embora não seja desculpa, nessa altura toda a gente fazia isto. Não sei se lembra. Certo. No caso da Tecnoforma, mas vamos dar isso tudo, nomeadamente as ajudas certo, de custo. Mas vamos dar isso tudo por bom. Mas digam-me uma coisa. Há uma altura que Pedro Passos Coelho descobre que quer ser primeiro-ministro, certo? Certo. E ele não tem, ele próprio, ou uns amigos, uns assessorzinhos que lhe diga, a quem diga, olha, façam-me um favor, podem só ir aí ver as minhas contas, que é para saber o que é que eu tenho para pagar em atraso. Mas essa é outra parte curiosa das desculpas, porque que é, ele descobre, pelos vistos, ele descobre em 2012 que deve uns milhares de euros à Segurança Social. E diz, calma, vou esperar para pagar só no fim do mandato, que é para agora não arranjar confusões. Estou sim... vota contra essa medida para suspender as penhoras, que é para executarmos as dívidas bem rápido. É este contraste que eu acho que fica um pouco... Sim, eu também acho que há muitas razões. Passos Coelho, nas explicações que deu, avançou para a etapa seguinte, que é de ligar isto ao calendário eleitoral e ao facto de estarmos em ano de eleições, que é uma razão clássica quando há problemas deste tipo, problemas mediáticos. Falo genuinamente ou é uma tática para tentar arranjar uma boa desculpa? Ele antes disso até foi para uma outra... A primeira tática ainda é pior do que essa, que é a ideia da vida privada. Não é? Sim, que as pessoas estão a falar da vida privada dele. E quando ele diz não se pode estar à espera que ele seja um cidadão perfeito. Não é exatamente isso. Eu não espero que um político seja uma pessoa perfeita. Isto é, não espero que seja um pai perfeito, um marido perfeito, seja o que for. Coisas que têm a ver com a vida privada. Espero que nas questões de negócios, de contas, de impostos, seja, não direi que perfeito, mas cumpridor. Eu espero isso de um político. Mas agora esta coisa... E em alguns países, deixa-me só ir. E em alguns países, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, que é o caso que eu conheço melhor, sobre o qual li mais, quando se convida alguém para ministro, ele sofre um verdadeiro interrogatório pelos seus pares e por assessores, em que vão escrutinar todas aquelas coisas que têm a ver com dinheiro, com impostos, com propriedades, com ações, etc., para que elas depois não apareçam no meio da... Portanto, acho estranho, no meio do mandato. E por isso acho estranho que Passos diga que isto é vida privada. Isto não é vida privada. A vida financeira, fiscal, etc., de um político, e por maioria de razão de um agora primeiro-ministro, não é matéria privada. Sabes quem é que também alegou que a sua vida financeira era vida privada? Está preso em Évora. Pois, exatamente. Em segundo lugar, a história de que isto é... Campanha. De que isto é campanha. Um período preparativo para a campanha, que vão aparecer mais coisas e que... Eu acho que quem iniciou essa lógica de confundir estas questões de suspeitas fiscais ou, noutros casos, criminais, neste caso são de natureza fiscal, com a chicana política, foi o Pedro Passos Coelho, quando foi o primeiro-ministro, quando, depois de Sócrates ter sido detido, disse os políticos não são todos iguais. Portanto, a chicana começou antes. E eu acho que a resposta de Sócrates desta vez não ajudou, porque ele realmente é de uma ferocidade que eu acho que ele vai morder a sua própria língua. Não achas que é verdade que os políticos não são todos iguais? Não é isso. Não acho que o primeiro-ministro não devia ter usado aquele momento para fazer chicana política. Queixar-se agora da chicana política que ele próprio introduziu, ao tirar da prisão do Sócrates essa conclusão, que é uma conclusão que não é sobre o caso, mas é uma conclusão de chicana, pura e simples, vir agora criticar a imprensa, que é a imprensa, a oposição também, mas sobretudo a imprensa, porque faz o que qualquer imprensa normal deve fazer, que é investigar os impostos e as obrigações que os detentores de cargos públicos cumpriram ou não faz sentido nenhum. Sócrates vai reaparecer mais adiante nesta conversa. Tudo indica que este assunto ainda vai dar pano para mangas e vamos voltar a ele indiretamente, mais daqui a bocado, por causa da carta aberta do ex-primeiro-ministro fechado numa cela em Évora. Agora sim, distribuímos os pelouros com o João Miguel Tavares como ministro dos detidos. E não é para falar de Sócrates. Não, mas se quiseres podemos começar já. Não. Eu nunca renego. Falar de Sócrates para mim é como ter uma caixa de chocolates ali mesmo à mão. Nunca resisto. Nunca resisto. Mas há mais. Neste caso não. Há mais detidos. Não, neste caso não.
Tivemos 2 detenções vistosas esta semana. 5 foram mais, não é? Dois casos vistosos. 2 casos vistosos. Um de um ex-dirigente do Sporting e o outro Vamos começar da Segurança Social do Arieiro. Pela Segurança Social, o diretor do Instituto de Segurança Social do Arieiro. Sim. Eu trouxe o tema para aqui, não é tanto para falar de cada um dos casos, não é? Embora eles mostrem sempre a habilidade nacional. Arieiro não foi só o diretor que foi detido, foram mais 3 funcionários. Sim, e há mais investigações no Algarve e por todo Chegaste lado. a usufruir de dos gente simpática. Da Segurança Social do Arieiro eu nunca usufruí, não, mas é lá ao pé de minha casa. Mas estas pessoas foram detidas, e é preciso que isto seja sublinhado, por ajudarem o próximo. Ajudarem o próximo, exato. O seu espírito cristão... Dentro do espírito de Carlos Santos Silva, exato. Não, porque parece que eles, porque parece que eles ajudavam em troco de dinheiro, não é? Eles garantiam a algumas empresas que afinal o seu cadastro com a Segurança Social estava limpo e parece que isso é uma coisa desagradável que não se pode fazer. Mas eu trago este tema para aqui. A dizer, entre os princípios do cristianismo não está amar a empresa do próximo como a nossa própria. Não está em lado nenhum dito isso. Não, isso não está. E os casos em si são muito diferentes. Aliás, o caso do ex-dirigente do Sporting é uma coisa à séria, que mete assaltos, não há cá colarinhos brancos, é uma coisa musculada de homem, é uma coisa a homem. Assaltos que cometem-se polícias verdadeiros, que utilizavam fardas, uma coisa mesmo de filme. Mas a minha questão é pela quantidade, é que nos últimos tempos é uma tal quantidade de detidos que, de facto, eu quero acreditar. Há 2 maneiras de ver as coisas. Uma, muita gente, quando isto começa a acontecer, começa logo a dizer, vejam lá, tenham cuidado, isto agora, a polícia está sem freio. Mas eu quero mesmo acreditar que não. Acho que houve medidas na Justiça, há uma nova procuradora, provavelmente mais imune a certo tipo de pressões, e finalmente está-se a ver o Ministério Público e a Polícia a atuar como eu quero acreditar que devam atuar. E, portanto, eu celebro isso. Eu celebro ver essa atividade, esse frenesim, para ver se conseguimos viver num país mais decentezinho. Reparou, com certeza, o Ricardo Araújo Pereira repara nestas coisas, que a atualidade desta semana foi dominada por 2 PPCs. Eu tenho... Qual é o teu favorito? Penitencio-me por não ter reparado nisso, porque percebo que isso seja muito relevante e penitencio-me por não ter reparado. E qual deles é o teu favorito? Não estás a responder essa pergunta tão importante. Não. Portanto, entre o Passos Coelho e o Pereira Cristóvão. Fica ao aviso, quem for PPC que se ponha a pau, porque... Não consegues escolher? Não consigo, é difícil, sim. Eu acho que gostas mais do Passos Coelho, apesar de tudo. No Benfica Sporting da ilegalidade... Quem é que lhe parece um ativo com maior capacidade de progressão, mais promissor? Pereira Cristóvão ou Vale Azevedo? Bom, eu sou suspeito, não é? Porque sou do Benfica, mas eu acho sinceramente que o nosso bandido é muito superior ao deles, a sério. Sinceramente, acho que o nosso... é muito difícil alguém... Vão ter que suar muito para com aquele requinte e qualidade. Sim, para fazer melhor. O Paulo Pereira Cristóvão... lá está, são 2 pessoas que estiveram do lado da lei, não é? Um era advogado, mais ou menos, do lado da lei, mas o Pereira Cristóvão era polícia. Há aquela brincadeira que nós jogamos quando somos crianças de polícias e ladrões, que é optativo, ou és polícia ou és ladrão. Este levou aquela copulativa a sério. É alegadamente. E ladrão. Alegadamente. Vocês já reparam como os alegados são sempre mais sensíveis quando nós estamos a falar do Primeiro-Ministro. Depois, quando não é o ex-Primeiro-Ministro, é só que o pessoal é mais rebaldeiro. Achei tocante a ideia do nosso bandido. Muito superior a dele. Esse pode ser considerado que já foi devidamente condenado. Muito superior o nosso pai. Há uma história familiar que me contaram há um desses pequenino que eu acho encantadora, que é uma determinada senhora cujo marido enganava e que se queixa a um sobrinho e diz: tu já viste a amante do teu tio? E o sobrinho diz: vi, é bem boa. E há um lado de orgulho deslocado e divertido. A procuradora Cândida Almeida, aqui há uns anos, disse uma frase que na altura ficou no ouvido, que Portugal não é um país de corruptos. Parece-lhe que será a altura de Cândida Almeida reformular, Pedro Mexia? Isso é um caso típico de copo meio cheio ou meio vazio, porque há mais ou são mais os que são apanhados? São mais os que são apanhados. Como todas as coisas, também toda a gente já ouviu pessoas que de uma certa idade e que vêm a Lisboa, vão ao Chiado e dizem: isto não havia disto no meu tempo, referindo-se às peculiaridades
As peculiaridades que o arquiteto Saraiva nota no elevador no Chiado. E porque simplesmente não era visível. Há coisas que passam a ser visíveis e umas que não têm mal nenhum e outras que têm mal. E, portanto, no caso do crime e no caso da corrupção, ainda bem que são visíveis. Mais vale. Tudo é melhor do que varrer o lixo. Ainda bem que fizeste essa adenda agora no final, senão o prémio ILGA podia-se revoltar em breve. Não, evidentemente não estão a comparar. Estou só a dizer coisas que não se viam e que se passaram a ver. Eu percebi. O João Miguel Tavares fica, então, ministro dos detidos e o Ricardo Araújo Pereira vai ser ministro da exigência. Para exigir alguma coisa a alguém, Ricardo? Exigir esses bandalhos desses gregos. sem qualquer espécie de acrimónia e num espírito de solidariedade europeia. Bandalhos, paguem. O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, diz que Portugal e Espanha foram os países mais duros nas negociações com os gregos. Sim, foram muito exigentes, não é? Ele disse... Pode-se dizer que com isto... Mas ao mesmo tempo desculpou. O Juncker desculpou-os ao mesmo tempo. Ele está a querer agradar a toda a gente. Sim, mas em termos factuais ele desmente a Ministra das Finanças portuguesa. Desmente. Quer dizer, a imprensa alemã já tinha mais ou menos desmentido, o Financial Times também. Sim, mas isso pronto. Não, mas é assim, aquilo de que a Grécia acusa Portugal e a Espanha, ou seja, a posição que Portugal e a Espanha tiveram é a posição que é óbvio que tiveram. Não estou a dizer que é defensável, mas é óbvio que os países que tiveram sobre programas de assistência ou que tiveram problemas semelhantes e que tiveram programas de austeridade estão a ter uma posição de não vão dar mais facilidades a estas pessoas, em alguns casos, porque eles próprios não a reivindicaram de forma eficaz. Portanto, isso é verosímil que tenha acontecido, bem ou mal, acho que aconteceu. Mas será diplomaticamente normal? Não acho normal é que a Grécia venha, e o Primeiro-Ministro grego venha invocar isso. Também como não acho normal que os líderes desses países venham atacar a Grécia. Quer dizer, e o Presidente da Comissão Europeia? Isto é um clube ou não é um clube? Ou são clubes diferentes? Estamos a mandar bocas ao clube que está na Estamos com problemas de balneário, não é? Sim, exatamente. Não é normal criticar. Mas é uma boa imagem do balneário, porque o jogador está na mesma equipa, e supostamente estamos todos na mesma equipa, claro que isso é uma treta, mas é a treta oficial. Não vamos estar a criticar em público os outros países. Os países têm divergências, fazem pressões, fazem braços de ferro e isso resolve-se lá dentro. E, portanto, acho que estão mal todos os líderes europeus que tentam trazer isso cá para fora e está mal Juncker, que quer ficar bem com todos. O que é pior sinal de uma vida política frutuosa. Mas aqui, lá está, mais um daqueles sinais de que Passos Coelho fica com a sua posição um tanto minada, com a credibilidade minada, porque ele está a dizer aos gregos, no fundo, cumpram as vossas obrigações, quando ele não cumpriu as dele. E o certo é que o Tsipras pode dizer, e eu se calhar vou-lhe mandar um mail, porque é uma boa ideia para ele, que é... Para o Varoufakis é fácil, porque é mandar ao Rui Tavares, o Rui Tavares faz o forward. Expede. Se calhar vou fazer isso. Porque o argumento é este. É o Tsipras e os gregos dizerem... Repare, Passos Coelho, o Cerejo, o jornalista do Público, não nos telefonou a dizer que nós tínhamos que pagar a dívida. E, portanto, nós pensávamos que era facultativo. E eu sei que ele é sensível... Foi falta de informação. Estava aqui a pensar que tu és o Varoufakis do livro. Porque estou a ficar sem cabelo e... Há qualquer coisa, É um bocado errático também. Errático também. Olha, agora, viste este remoque do moderador do programa? Sim. Errático. Isto tudo ainda será consequência, esta coisa entre os portugueses e os gregos, consequência do facto de eles nunca terem vindo ganhar-nos o europeu de futebol. Eu acho que neste momento, naquilo que diz respeito à Europa e à Grécia, para continuar em metáforas futebolísticas, está-se apenas no período de aquecimento. Agora temos um período de aquecimento que dura 4 meses. E a partir daí é que começa o jogo. À sério, não é? Eles agora conseguiram entrar em campo e não os expulsaram. Deixaram-nos treinar na relva. E a partir daí, mas o jogo à sério só começa daqui a 4 meses e eu estou muito curioso para ver. Não gostaste da minha metáfora futebolística? Um jogador que aquece 4 meses, quando entra em campo... Já está esgotado. Mas é isso que me parece. Mas é isso que vai acontecer. Durante o aquecimento estão a acontecer coisas que não aconteciam antes. Porque o Presidente do Parlamento Europeu, que é um alemão, o Sr. Schulz, disse esta semana que as pessoas estão a pagar uma crise que não causaram, a Europa está a pedir sacrifícios às pessoas para salvar bancos e depois os filhos das pessoas estão desempregados. Isto não é justo. Isto é o Presidente do Parlamento Europeu.
que é um alemão. Antes da vitória do Syriza, não me lembro deste tipo de observações. Por isso, pode ser uma coincidência, mas... Pode, eu acho que eu esperava pelo início do jogo. O Ricardo Araújo Pereira fica ministro da exigência, agora o Pedro Mexia quer ser ministro da clique, não do clique. Não, do clique, aliás. E não da clique. Não da clique. Do clique. Do clique, porque tem a ver com esta... A ideia é tutelar quem põe a mão no rato. A mão que embala o rato? A mão, não, de maneira nenhuma, até porque o rato é sede do PS e, portanto, isso... Ok. Recentra a questão, Pedro. Recentra. Quer falar da nova lei antiterrorista? Não, é antiterrorista que tem alguns... que tem. Eu acho que é evidentemente preciso haver medidas legislativas nos vários países europeus, nomeadamente, por causa das questões ligadas ao terrorismo, mas há sempre um momento em que as liberdades estão a ser... pisadas de forma desnecessária. E uma delas, neste pacote antiterrorista que vai ser apresentado, há algumas questões que se podem discutir, digamos, o apelo ao terrorismo ou a defesa pública do terrorismo, pode-se defender o que é que isso quer dizer, em que medida é que isso deve ser criminalizado, mas depois há um excesso que tem a ver com, por exemplo, o facto de se visitar sites de grupos terroristas. Ora, visitar sites, tal como ler livros ou revistas, ou tê-los em casa, etc., ou ver filmes, ou ouvir canções, dificilmente, no meu entendimento, pode ser considerado um crime, seja qual for o conteúdo. Isto é, ler o Mein Kampf não é um crime. Em alguns países não pode haver edições do Mein Kampf. Pornografia infantil. Não, pornografia infantil é um crime. Mas espera aí, mas pornografia infantil porquê? Porque ver pornografia infantil é incorrer no crime de pornografia infantil. Ou seja, de pedofilia. Gente abusada. Eu não estou discordado de pedófilo. Não, estavas a ser advogado do diabo. Estava a ser advogado do diabo. Ver pornografia infantil é um ato de pedofilia. E, portanto, ver é um ato em si mesmo criminoso. Ir ao site do Estado Islâmico, suponhamos, não é estar de acordo com o site islâmico. Quer dizer, eu em casa tenho livros do Mao Tse-tung e do Mussolini e não sei o quê. O que é que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que tenho interesse pela história contemporânea. A ideia de criminalizar aquilo que as pessoas leem, aquilo que as pessoas ouvem ou veem, é sempre um passo muito preocupante em termos de liberdades civis e acho que é muito perigoso ir por aí. Não estamos a entrar aqui também num aspecto de delito de opinião, Miguel Tavares? Eu concordo integralmente com o que o assessor Dr. Mexia acabou de dizer. Espera aí, mas tenho uma solução para isto que é... dá para poder visitar, mas não pôr like. Ou seja, se puser like, vai-se atrás dele. Se não se puser like, só está a ver. Mas se puser like é uma opinião, quer dizer... Não, pôr like... Não se pode ter uma opinião... Não se pode... Não, porque eu acho que aí talvez diverjamos, porque eu acho que... é delito de opinião. O terrorismo, isto há sempre coisas novas a acontecer no mundo, não é? E o terrorismo coloca novos desafios. Portanto, é preciso ter algum cuidado, não é apenas delito de opinião, porque isso quer dizer... Se eu estiver... Até para se conseguir controlar as pessoas, porque senão chega um ponto que tu, para saberes que aquela pessoa vai ou não cometer um crime... repetir essa frase? Não percebi exatamente qual é o teu ponto. Repete a frase. E ouvia... Como se eu soubesse o que é que acabei de dizer há 2 minutos. Como é que tu insinuas isso? Para se controlar as pessoas? Foi essa a frase? Para se controlar as pessoas, no caso do terrorismo, como é evidente, não é? Para se controlar as pessoas, como é evidente. Não é isso que está aqui em causa. Controlar as pessoas, não é? Porque no caso do terrorismo tu não podes estar à espera que ela de repente entre num avião e faça explodir as torres gêmeas para descobrir que aborrecido, afinal era um terrorista. Até porque eles são dados ao suicídio. Nem sequer dá para posteriormente os punir. Eles matam-se por si só. Isso são novos desafios. Controlas a participação nas pessoas em grupos, em reuniões, controlas a compra de armas, controlas a transferência de dinheiro. Agora, os sites que as pessoas visitam ou os livros que leem... dizer isso, evidentemente que eu estou a caricaturar um pouco. Agora, eu percebo que tenha que haver alguma espécie de controle, porque senão, de repente, as pessoas estão no Médio Oriente a degolar ocidentais e não ocidentais. Não pode ser, não é? Bom, eu acho que é de facto. E assim acontece. Eu percebo a reserva do Pedro porque é um precedente perigoso, de facto. Em princípio,
Não quero pôr-me na posição de dizer a mim não me afeta porque eu em princípio não visito sites de terroristas islâmicos. Mas se me aparece um link que diz terrorista islâmica vestida de enfermeira fica a sós com o namorado da filha, eu sou capaz de carregar. E lá está a Paula Teixeira da Cruz. A Paula Teixeira da Cruz depois vem, bate-me à porta, juntamente com 3 homens armados, e isso é perigoso, de facto. O Pedro Mexia é então ministro do Clique e, entretanto, vamos centrar atenções no comissário Tavares. Como é que vai a investigação, Sr. Comissário? Vai bem, a investigação vai animada, não é? Tem sido das coisas mais divertidas que a gente tem visto. Não há cá telenovela que tão animada como uma comissão de inquérito do BES. A comissão de inquérito do BES. Estamos a falar dessa comissão de inquérito, este caso que se arrasta e que esta semana teve como protagonista o filósofo da linguagem Henrique Granadeiro. Uma mulher grávida de 9 meses não é a mesma coisa que 9 mulheres grávidas de um mês. Granadeiro a contabilizar grávidas, deu-lhe que pensar o axioma Miguel Tavares. Eu posso confirmar, porque no meu caso eu já engravidei 4 vezes uma mulher durante 9 meses o que não e significa... nunca engravidei 36 durante um mês. Nunca. Portanto, Mas qual é que, se tivesse as 2 alternativas, o que é que preferias? Tu sabes a resposta. Tu é que és um badalhoco e se calhar preferias a outra, mas eu não. Eu prefiro estas 4 durante 9 meses, até porque sou contra o aborto. No meu caso pessoal. Mas não para o impor à sociedade. Bem, mas isso é uma outra questão. Bom, mas grandes vantagens... Alguém pretende rebater o postulado de Granadeiro? Não, eu assim? É rebatível. Isso não. Subscrevo. Sim. Eu estive a fazer contas e é verdade. Okay. Isso. Agora, então, quanto à substância da audição... Temos que celebrar, por um lado, ele ser bastante mais interessante e aparentemente mais sincero e honesto do que foi Zena Albava naquela patética comissão de inquérito. E essa é uma parte. A outra parte é aquela sensação, não só pelo que disse Granadeiro, mas sobretudo pelas notícias que vieram também da auditoria forense a propósito do caso BES, que é provavelmente aquele pessoal devia mesmo estar todo preso. E se calhar já tarda. Além de que se calhar também tem que se começar a repensar a legislação que permite, por exemplo, uma pessoa ser simultaneamente um administrador do BES e administrador da PT. E, portanto, agora, de repente, estou aqui para arranjar dinheiro no BES e depois estar no BES a arranjar dinheiro na PT e aquilo é uma tal rebalaria que desaparecem uns milhões, entre as quais de pessoas a esta mesa, o que é sempre lamentar. A audição Henrique Granadeiro trouxe algo de novo, Ricardo Araújo Pereira. Eu trouxe uma coisa de novo para Ricardo Araújo Pereira. Pergunto isto assim porque... Deixa-me só acrescentar este momento. Trouxe uma coisa de novo, que é nós também termos aprendido que, afinal, nem toda a gente ficou com o seu dinheiro a arder, não é? Parece que aquilo foi escolhido. Eu foi interessante perceber que nem toda a gente que tinha papel comercial da Rio Forte ficou na minha posição, que é a de o ter perdido. Aparentemente houve pessoas que, pela sua capacidade de terem acesso a uma caçadeira, pareceu-me que era isso que estava em causa, devolveram-lhes o dinheiro. Desculpe, pedimos muita desculpa, está aqui o seu. Pode recolher a arma, por favor. Pode recolher a arma, tire-me isso da frente. Eu e mais alguns velhinhos que lá pusemos o dinheiro estupidamente, uma vez que realmente não temos acesso a armas de fogo, não tivemos a mesma sorte. Agora, eu vi com atenção a comissão de inquérito, fiquei surpreendido porque tenho acompanhado até porque tudo que mete figuras gradas da PT lhe é caro. Exatamente, estou sempre com atenção, ver o que é que se passa ali. Mas fiquei surpreendido porque, pela primeira vez, havia uma pessoa que vai falar à comissão de inquérito e ela lembrava-se de facto de coisas e tinha realmente tomado decisões. Achei uma vergonha. Uma vergonha. Uma pessoa vai para lá... Mas sabe porquê? Há um padrão. Quais são as pessoas que se lembram de coisas? São as pessoas que têm contas a ajustar. Ricciardi também se lembrava de coisas. Granadeiro estava descontente com o negócio da OI e falou. Quase todas as pessoas que tinham queixas e contas a ajustar falaram. As que não tinham estiveram caladas. Isso é um padrão humano interessante. Eu não sei se é isso. Eu acho que memória é coisa de pobre.
As pessoas de uma determinada classe social não se lembram o que fizeram. Não E Granadeiro é pobre. Não chatei. Não estou a dizer isso, mas estou a dizer que incorreu num comportamento que realmente que não é Mas próprio... é uma pessoa que subiu a pulso na vida. Gostou mais do estilo Granadeiro ou do estilo Bava, Pedro Mexia? Não, eu gosto mais das pessoas que têm contas a ajustar, porque são essas, aliás, desde o princípio que... Até no cinema. Da comissão de inquérito, até no cinema. Desde o princípio nós dissemos que as pessoas que seriam mais interessantes são as que queriam fazer ajustes de contas, e isso está-se a revelar. Pode não ser humanamente a coisa mais interessante do mundo, mas é que dá mais resultados, sendo que algumas das coisas que nós, por causa da investigação forense, na auditoria forense, sabemos algumas coisas que não Justamente, a auditoria forense. Os são... indícios são pesados. Burla, gestão ruinosa, desobediência continuada ao supervisor. Alguma coisa disto surpreendeu, João Miguel Tavares? Surpreendeu no sentido de eu consigo compreender o Banco de Portugal e o Carlos Costa, tendo em conta aquilo, por exemplo, que era a imagem pública de Ricardo Salgado, ainda que muita gente achasse que realmente era o dono disto tudo e que podia estar metido em... Num ano, 20 desobediências ao supervisor... É que, segundo a levar a sério o que diz a auditoria forense, o senhor, todo o tempo que ainda lá o deixaram estar no BES, foi para tentando ir fazendo contas à sua vida e tentar desenrascar, atar todas as pontas que existiam desobedecentes escandalosamente às ordens do BES. Há um historial... Agora não foi só ele. Há um historial que permita aos bancos achar que não se pode desobedecer ao supervisor. Não me parece que haja. Mas este caso é particular. Não estou a dizer que não estou a falar do caso em particular. Estou a dizer há um historial dos jogadores não ligarem ao árbitro nesta matéria. Claramente. Mas este árbitro tem apitado e o jogo continua. Esta auditoria forense, quer dizer... Não estou a falar deste caso, estou a falar... Eu sei, mas todo o historial recente dos bancos portugueses. Mas esta em especial traz aqui algumas revelações acerca da prática de alegados crimes por Ricardo Salgado, que vai ser curiosa depois de acompanhar na imprensa, através de tudo o que vão escrever todos os colunistas, nem todos, mas muitos. Pronto. Tão martelada essa agora. O que eu fiz? Não sei, mas já tínhamos saudades da rubrica. Então, João Miguel Tavares, comissário. O Ricardo Araújo Pereira confessa-se desta vez pulguento. É verdade. É o que dá a conviver com cães. Os meus cães estão impecáveis, isso não. E nem lhe admitem. Não, aliás, a próxima vez que for lá, caso é possível, tenho uma recepção. Então a pulguinha vem de onde? Não, há coisas que me fazem comichão neste caso Sócrates. Esta semana tivemos uma notícia que foi a fonte da notícia, que era, lembro, Sócrates tem pulgas numa perna. A fonte da notícia é um presidiário. Portanto, é o senhor que mora na cela ao lado do... Um PJ detido. Do Sócrates, que tem, pelo visto, acesso à internet, tem o seu blog e relatou... E à perna. Tem acesso à perna, porque, segundo ele, o Sócrates no pátio disse-lhe: João, veja lá isto é bicho. E o João disse: são pulgas, José. Sinceramente. Uma cena bíblica. Exato, parece. Fico um pouco. Há a praga dos gafanhotos. Não há punchline. Estamos a saber se o Sócrates tem pulgas ou não tem pulgas. Quer dizer, eu acho já. Vamos lá ver, há várias coisas para dizer sobre o caso Sócrates. A renovação de contrato por mais 3 meses gera-me algumas dúvidas, quer dizer, porque há hipótese, acho eu, ainda há hipótese de, no fim disto tudo, mas isto não é válido só para o Sócrates, é válido para as prisões preventivas em geral. Há hipótese de, no fim disto tudo, aliás, para o senhor que detecta pulgas está na mesma situação, aparentemente. No final disto tudo é possível o tribunal dizer: as provas não me parecem inocente. E ele teve meses na cadeia. E pulgas. Com pulgas. Ora, eu pediria, se o Estado português me pusesse num sítio onde parasitas me ferram o dente... Também que ele tem sido um corrupio, com tanta gente a entrar e a sair... Sim, é possível. Mas o problema é que tu estás a falar de alguém que o Estado desconfia que pudesse ter sido um parasita que lhe ferrou o dente ao próprio Estado, não é? Mas claro, nessa medida, para haver parasitas num alegado parasita, há aqui uma série de parasitismo, matrioscas de parasitismo.
que é de facto bem interessante de analisar. Parece muito poemas. Vês? Matrióticas de parasitismo. Tu não tens uma coleção? Chamada assim. Queres editar isto? Está arrematado. Sócrates voltou a comunicar com o exterior, entretanto, desta vez numa carta à TSF, em que acusa o primeiro-ministro de miséria moral. Não, eu acho que o raciocínio da Pulga foi este. Disseram-me que há aqui um animal feroz. E foi ter com ele, porque realmente a carta, mais uma vez, é de uma ferocidade. E, de facto, a Pulga sabe onde é que está bem. Bom, a notícia é evidentemente miserável e um assunto é um não assunto. Mas a carta, eu acho que... A carta é a resposta umas frases de Passos Coelho que foram entendidas como uma espécie de remoque. Mas o problema é fazer o rufar de tambores na punchline. O primeiro-ministro claramente pisa o risco ao chamar o caso José Sócrates à conversa, quando é agora suspeito, dizendo, mas há outros que não sei o quê. E a minha sensação foi, ele não devia ter feito isto. Eu acho que a maioria das pessoas, percebendo essa que não sejam totalmente facciosas, percebendo essa estratégia, diz, isto vem de Sócrates a fazer o rufar de tambor para as pessoas que não possam não ter percebido a piada, não é? Como nos Malucos do Riso, quando eles depois de dizerem a punchline ficam a olhar para a câmara imobilizados, para aqueles segundos para as pessoas perceberem a piada. Todos nós percebíamos aquilo. Era escusado que fosse o próprio a fazer aquele rufar de tambor que lhe fica mal e com aquele estilo, de facto, que, vamos ver mais a seguir, é, pelos vistos, congénito no PS. Então vamos já falar disto. Está a aquecer em clima pré-eleitoral. Um efeito deste clima tenso é claramente a irritação de António Costa quando confrontado pela SIC num local público com uma pergunta jornalisticamente óbvia. O secretário-geral do PS não gostou nada que lhe tivesse sido posto um microfone à frente. Dr. António Costa, boa tarde. O Primeiro-Ministro deve pedir desculpa aos portugueses. Desculpa, boa tarde. Mas não percebe que o cidadão comum se sinta indignado, Dr. António Costa? Acha normal apanhar-me no meio da rua? Desculpa, não... Estou a confrontá-lo com uma questão que está a marcar a atualidade. Desculpa, não me vem confrontar com nada, que eu estou aí para o meu carro e não me vai falar. Está Portanto, bem? não quero fazer declarações sobre esta matéria. Fará numa oportunidade posterior? Percebe que eu lhe faço esta questão, Dr. António Costa, que é uma questão que preocupa as pessoas. Desculpa, a senhora não pode aparecer atrás de um carro a fazer-me perguntas. Atrás de um carro, Dr. António Costa, estou aqui à sua espera. Quando a senhora quiser falar comigo, marca uma entrevista, eu dou-lhe uma entrevista, está bem, acha normal. Mas não percebe que eu lhe faça uma questão sobre um assunto que está a marcar a atualidade? O que eu não percebo é que estou eu a ir para o carro e a senhora aparece-me inopinadamente a fazer perguntas e o seu colega a filmar para pôr logo no telejornal. Boa tarde. António Costa, zangado. Ui. Perguntar ofende? Carlos, tu não podes agora aparecer aí inopinadamente atrás de uma mesa a fazeres-me perguntas, Carlos. Se quiseres, marcas uma entrevista comigo. Sabes que eu gosto desta... É uma estratégia eminentemente humorística, porque que eu, aliás, já pratiquei. Quando eu trabalhava nas produções fictícias e alguém mandava vir uma pizza, havia uma tradição que era eu escondia-me num sítio e gritava coisas meramente descritivas ao homem que vinha entregar a pizza, mas num tom de grave acusação. Eram coisas do género. Então o senhor vem de mota entregar géneros alimentícios? E é isso que se passa aqui. Então a senhora veio um microfone na via pública? Não tem mal nenhum. Trata-se de um titular de cargo público que está na via pública. Mas é muito divertido ele ficar com os olhos exorbitados a dizer: o quê? Eu sou confrontado com uma questão colocada até de forma educada. Sem eu a ser a convocar o senhor jornalista para o local devidamente escolhido para prestar as declarações devidamente planeadas. Há uma certa tradição, há bocado falaste em pôr a mão no rato ou não sei o quê, há uma certa tradição ao senhor guarda desapareça no Largo do Rato. Não há. Mas essa é a questão. Está aqui um lado de animal feroz. De facto, há um bocadinho preocupante. E a semana correu mal António Costa, toda a gente sabe disso, falámos aqui disso, toda a gente falou disso nos últimos dias, mas de vez em quando há perguntas, eu percebo que há aquelas perguntas à porta da prisão de Évora, etc. Há perguntas que são invasivas, que são inoportunas, que
estúpidas. Isto é uma pergunta normalíssima, não tem nada de mal. Não foi, a senhora não se pendurou na varanda dele para lhe fazer a pergunta, estava na via pública, veio o candidato a primeiro-ministro da oposição e a jornalista faz-lhe uma pergunta óbvia. Qual é o problema? A senhora coloca-me uma pergunta óbvia e até previsível. É uma coisa... Tudo isto que vem das pulgas do Ricardo Araújo Pereira. Receitamos uma coleira eletrónica. Muito obrigado. Ao Ricardo Araújo Pereira, para ele combater o pulguedo. Vamos deter-nos agora, mas deter-nos assim muito rapidamente, nas razões que levam o Pedro Mexia a declarar-se tártaro, como o bife. Infelizmente, muito rapidamente, ou melhor, infelizmente porque é um tema que não é um tema desta semana, é um tema que já era tema no princípio do Governo Sombra e que vai continuar a ser porque... É a agenda para a década. A agenda para as décadas, teme-se que é o facto de... Queres falar da situação na Rússia? Na Rússia tem havido um caso... Houve um assassinato do principal opositor de Vladimir Putin. De homicídios de políticos, de jornalistas, de investigadores, quer em território russo, quer fora, em alguns casos com aqueles métodos da KGB, de envenenamentos, etc. Agora foi abatido a tiro Eles gostam de variar, não é? Um líder, neste momento já não era um dos líderes, mas tinha sido um líder histórico da oposição, digamos, liberal, e de facto... Uma das grandes vacinas do otimismo histórico, acho eu, foi as pessoas que pensaram, como eu fugazmente cheguei a pensar há 20 e tal anos, que, bom, agora que caiu o Bloco de Leste, a Rússia, caiu o Bloco Soviético, a Rússia pode ser um país, um Estado de Direito, etc. Parceiro. E, de facto, houve umas tímidas tentativas que, aliás, correram muito mal, até porque... E tens até alguma saudade. O gangsterismo, isso não direi. O gangsterismo tomou conta rapidamente daquilo, mas, de facto, continua a impunidade total. E quando nós vemos que Putin diz, atenção, eu vou-me encarregar pessoalmente da investigação, é, de facto, o grau de desfaçatez de quem não tem nada a temer da imprensa ocidental, dos comentadores, dos outros países, está-se completamente nas tintas. Mas vou contigo agora. Vejo vigorosos acenos de concordância, tanto do João Miguel Tavares como do Ricardo Araújo Pereira, e, portanto, não há conversa. Passamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta password, porque os especialistas de segurança... Não é gaguês. Não é gaguês. Os especialistas de segurança na internet fazem aquela lista das piores passwords que as pessoas têm, e uma das piores, que eles consideram das mais fracas, é a password. Está lá a saber-se porquê. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles dizem que são aquelas que as pessoas tentam e, portanto, qualquer pessoa chega lá. Pelos vistos, uma das pessoas que se calhar tem como password a palavra password é Hillary Clinton, que não só foi secretária de Estado americana, como é a favorita do Partido Democrático e em geral, a favorita das próximas eleições americanas, e agora soube-se que durante o seu tempo na administração Obama usava como mail único, e portanto como mail profissional, de trabalho e de Estado, neste caso, que é o que conta, o mail pessoal, o que significa duas coisas bastante importantes. Uma é que, em termos de segurança, não é a mesma coisa, porque não é encriptado, etc. Portanto, os assuntos que ela discute profissionalmente não são peanuts, em termos internacionais, não são americanos, e, em segundo lugar, em termos até do próprio registro. Como se sabe, os americanos têm uma política muito estrita em termos das coisas que ficam guardadas para serem consultadas mais tarde e para ficar um registro da atuação do governo, e isto é de um amadorismo que seria sempre escandaloso, e ainda mais para alguém que é o favorito às presidenciais americanas. O João Miguel Tavares decreta parabéns. Parabéns. Hoje é um bocadinho em causa própria, porque eu sou colunista do Público, mas de qualquer forma não é por isso. O Público fez 25 anos esta quinta-feira, não é por isso. Não, é mesmo porque foi um jornal que mudou mesmo a minha vida, e foi por causa dele que eu quis ser jornalista, senão seria um engenheiro químico miserável, da vez de ser este jornalista encantador que os espectadores e os ouvintes podem apreciar lá em casa. Tanta gente a lamentar a existência do Público nesta altura. E deve isso ao Público, portanto, muitos parabéns, 25 anos. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta... Como assim? Como assim? É o que eu decreto, exatamente. Como assim? Porque hoje li no jornal esta semana... Como assim? No jornal esta semana que a notícia dizia: o Benfica vai homenagear o antigo árbitro Pedro Proença. Eu espero que seja mentira. A este respeito tenho a dizer: como assim? E se for verdade, não em meu nome, o sócio número 17.411 não homenageia Pedro Proença. Está concluída mais uma reunião para a análise da semana, de 2 a 8 dias, à hora habitual, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Como assim?